Boa noite, meus irmãos. Que Jesus possa nos orientar o entendimento e que nós possamos praticar a aceitação dos seus ensinamentos. O capítulo de hoje pertence ao livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É o capítulo 58 e o título dele é Discípulos. E diz assim: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim disse Jesus, segundo Lucas, capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a família e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem, seguindo o Mestre, nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Levar a cruz. Em geral, nós achamos que não nascemos na família que nós merecíamos. Muitas vezes que certos acontecimentos que ocorrem ao longo da nossa vida não deveriam ter acontecido, não merecíamos aquilo. Entretanto, não cai uma folha sem que nosso Pai assim o queira. E a todo momento em que duvidamos, em que achamos que não merecemos aquilo que está nos acontecendo, nós desconfiamos do Pai. Desconfiamos da sua sabedoria, desconfiamos da sua bondade, desconfiamos do seu amor. Mas é claro, somos discípulos de Jesus. Fora da caridade não há salvação. E a gente repete isso o tempo todo. E como costumamos deturpar os ensinos que nos são passados, não porque façamos isso por maldade, mas muitas vezes por desconhecimento da nossa própria história, por desconhecimento do nosso interior, do nosso mundo interior, ocorre que invertemos a ordem. E o texto nos deixa isso muito claro.
quando ele nos diz a vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo, para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira, a gente deturpa isso. O que a gente faz? A gente, em geral, pensa, fora da caridade não há salvação. E a gente começa a fazer caridade para fora, para a humanidade. Mas é caridade para conosco mesmo. Mas é caridade para com a caridade dentro de casa. O tempo que devemos reservar para aqueles que nos cercam, o tempo em que devemos aparar as arestas do nosso próprio temperamento, como o texto aqui diz, convivendo, exemplificando, demonstrando com amor como é que se faz. Então, quando o texto nos fala para consigo mesmo, é lógico que a gente só pode dar aquilo que tem. Se a gente não tem, a gente tem que adquirir. E vamos adquirir através de esforço, vamos adquirir através de estudo e vamos ensinar através de exemplo. Então, fora da caridade não há salvação, mas a principal caridade a ser feita sempre será a caridade moral, que é essa que é mais difícil. Então, que nós possamos aceitar os ensinamentos do nosso mestre com muito amor, carinho, que possamos meditar o quanto nós realmente acreditamos nesse Pai de amor e bondade que nos olha e nos aguarda o tempo todo para que sejamos pessoas melhores e principalmente para que possamos contribuir, finalmente contribuir dentro da sociedade para onde nós vamos renascer, aonde nós vamos estar junto a corações que nós reencontraremos numa próxima encarnação. Acho que acaba sendo como uma certa sabedoria quando nós semeamos ao nosso torno flores, porque nós retornaremos aonde nós estivermos plantado. Então que possamos, nesse retorno, encontrar flores, que possamos semear um jardim. Nós vamos retornar a ele. Então, isso é uma sabedoria que a doutrina espírita nos explica o tempo inteiro. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muita paz a todos. Espero que todos fiquem bem. Uma boa noite.